Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai iniciar nossa jornada para sair da caverna do Platão. Antes de começarmos, eu preciso explicar que esse vídeo é um vídeo introdutório, é apenas uma base do pensamento platônico, e posteriormente a gente vai trabalhar, vídeo a vídeo, as principais ideias do Platão, que são ideias que a gente tem bastante coisa para discutir, então seriam melhores trabalhadas vídeo a vídeo. Bom, indo direto ao assunto, a principal questão é, para entender Platão, antes de começarmos a estudar Platão, eu preciso que vocês tenham estudado Sócrates. Platão ele não bebe da fonte de Sócrates, ele se embriaga. Então, vai no meu canal, aproveita e se inscreve, deixa seu joinha também. Lá tem a playlist do curso de filosofia gratuito, onde tem vários vídeos que eu já trabalhei Sócrates. Vai lá, assiste primeiro e depois começa a estudar o Platão, tá? Não vai fazer muito sentido você estudar Platão sem entender Sócrates primeiro. Bom, supondo que você já entendeu Sócrates, já estudou tudo isso, então vamos ao que interessa, né? Bom, primeiro, antes de começarmos a entender toda a estrutura platônica, do pensamento platônico, a gente precisa entender a base. E qual é a base de Platão? É a teoria das ideias, ou o dualismo platônico. O dualismo platônico é um conceito no qual você tem dois mundos. O mundo inteligível, o mundo perfeito das ideias, eterno, onde a verdade se encontra acessível a nós, e a gente tem o mundo sensível, que é esse o nosso mundo. É um mundo terreno. Por que se chama sensível? Sensível de sensibilidade. Nessa realidade que a gente vive, a gente compreende a realidade, a gente percebe o mundo à nossa volta através dos sentidos. Então, por isso que se chama mundo sensível. A grande questão aqui é que, para Platão, e ele vai pegar isso lá dos pré-socráticos, os sentidos nos enganam, eles são ilusórios. Então, a gente não pode confiar nos nossos sentidos. Se a gente não pode confiar nos nossos sentidos, porque o mundo que está à nossa volta e o mundo que a gente percebe é mutável, é inconstante, então a verdade não se encontra aqui. Por isso que para Platão, já que tu tem um mundo onde tem a verdade e tu tem outro mundo onde a gente não consegue compreender a verdade porque a gente só percebe as coisas pelo sentido e os sentidos são enganados pelas coisas, seguindo essa linha de raciocínio, Platão vai supor que o mundo sensível é uma cópia mal feita, digamos assim, do mundo inteligível. Então, por exemplo, você tem aqui a caneta. Essa caneta é uma cópia sensível da ideia de caneta que está no mundo inteligível. Então, ela é imperfeita, ela é mutável, ela é inconstante. Mas ela é uma cópia do que existe de verdade, do conceito abstrato e belo de caneta que se encontra no mundo inteligível, certo? E isso vale para todas as coisas aqui no mundo. E aí, para explicar melhor essa condição, o Platão vai criar um mito da caverna que a gente vai trabalhar em um outro vídeo, certo? Tudo que você precisa entender é basicamente isso. Existem dois mundos, um mundo inteligível onde tudo é perfeito e se encontra a verdade, um mundo sensível onde tudo é imperfeito e não temos acesso à verdade. E sim, aí vem a outra questão também, o segundo tópico que é necessário entender Platão. A diferença entre verdade e opinião, ou seja, episteme, verdade, e doxa, que é opinião, senso comum e tudo mais. Desde aquela época, Platão já vinha questionando e fazendo essa diferenciação. E é sério, gente, isso é algo que vai perseguir a humanidade até os dias de hoje. Então vamos lá. O Platão, ele vai se referir à doxa, ou seja, ao senso comum, tudo aquilo que é opinião, que é vago, que não tem propriedade intelectual. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Retrocede a fita. Lembra que a gente tem um mundo inteligível, um mundo perfeito, onde se encontra a verdade, e a gente está no mundo imperfeito, no mundo sensível. Como é que a gente consegue chegar à verdade? Para Platão, lembre-se bem, Platão não é cético, ele não é ceticista. A gente aqui no mundo da sensibilidade, no mundo imperfeito, a gente consegue ter acesso à matéria. Esse é outro ponto importante. Para Platão, a gente acessa o conhecimento através do pensamento reflexivo, ou seja, através da filosofia. Então,
Por mais que eu viva num mundo sensível onde eu não consigo ter acesso à verdade diretamente, através do pensamento reflexivo, eu consigo acessar um mundo das ideias e, portanto, consigo chegar à verdade. E aí é que está a grande diferença. Para Platão, a doxa, a opinião, ela se constrói através da percepção desse mundo. E por quê? Lembra que eu falei que a percepção desse mundo se dá através dos 5 sentidos e esses sentidos são ilusórios? Então, como a gente compreende esse mundo e aceita como verdade, a gente cria uma doxa. Porque esse mundo é ilusório, ele é passageiro, ele é inconstante. Então, tudo que a gente compreende sobre esse mundo é igualmente ilusório, inconstante e passageiro. Por isso, é doxa. Quando a gente constrói um pensamento a partir do pensamento reflexivo, a partir da filosofia, você está ali através da razão, chegando ao belo, chegando à verdade. Então isso já não é mais uma opinião, isso já é um fato, ou melhor, uma verdade. Você já está ali acessando a verdade. Então essa é a diferenciação de doxa e episteme. Doxa é senso comum, opinião. Episteme é a verdade, certo? Bom, esses são os principais tópicos de Platão que a gente precisa compreender para poder continuar a série. Lembrando que Platão ele vive ali, que era para ter falado no começo, mas não falei, entre 428 a 348, mais ou menos é a época de Platão, certo? Lembrando que para entender Platão é bom estudar Sócrates, mas também, se possível, estudar os pré-socráticos, porque tem muita coisa aqui que ele pega dos pré-socráticos, que inclusive eu já tenho uma série de vídeos do curso de filosofia. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Lembre-se de acessar a minha playlist de curso de filosofia gratuito lá. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. E, importante também, dúvidas, críticas e sugestões, deixe nos comentários. Se puder, eu respondo. Dependendo do assunto, eu posso transformar em vídeo, certo? Então é isso, se cuidem e tchau, tchau.